Promotor de Justiça, senhor Julián. Os cumprimentos aos deputados Cirone Queiroz e Adelino Falador, que são participantes ativos das nossas reuniões do GAEP, né, junto com o TCE e os outros órgãos de controle. Eu, atualmente, como promotor que hoje estou respondendo pela pasta da educação, foi público e notório, né, uma situação nacional, que no início da pandemia nós tínhamos dois focos muito claros, dois focos em absoluto destaque, que eram as questões afetas à saúde e as questões afetas à economia, né? A educação, assim como as outras áreas, elas acabaram ficando num patamar de menor destaque em um determinado momento da pandemia, né? No auge da pandemia. Conforme nós fomos vencendo as questões sanitárias, a educação foi voltando para o lugar de onde nunca deveria ter saído, que é um local de destaque, né? Hoje, talvez as duas áreas que mais se busque aperfeiçoamento e discussão sejam a economia, que nunca deixou de estar em destaque, e a educação, né? A saúde ainda é uma questão importante, relevante, ainda não vencemos a pandemia, tanto é que estamos todos de máscara, né, com álcool gel e os demais protocolos necessários, mas hoje eu reputo que a educação merece se não estar no mesmo patamar, um pouquinho acima, porque ficou muito negligenciada, necessariamente negligenciada durante esse período da pandemia. E agora nós precisamos discutir a educação. Foi apresentado na palestra que nós assistimos que as metas, infelizmente, já não vinham sido alcançadas e durante a pandemia, por uma questão óbvia, foram quase que abandonadas, né, por uma questão de necessidade. Nesse aspecto, eu tenho por necessário destacar as ações do GAEP, né, esse gabinete articulado, composto por autoridades e por instituições de controle. As ações do GAEP elas têm mostrado que essa é a melhor forma de atuarmos, né, de maneira articulada, fazendo com que as instituições se conversem. E nesse aspecto, eu felizmente tenho visto de maneira positiva que, ainda que é reconhecido, é público, é notório, é um problema local, nacional, mundial, né, nós não estamos com uma educação no nível que gostaríamos, estamos muito longe disso. Mas no GAEP eu tenho observado que as instituições que estão lá estão fazendo o que é possível para, se não colocar a educação num patamar ideal, pelo menos naquilo que é possível, né? A presença dos deputados é muito importante, reforça as ações do GAEP. Tivemos excelentes resultados com a condução do presidente Paulo Cury. Peço para que o Marcos e o Massoud transmitam os meus cumprimentos ao presidente Paulo Cury. E aos professores também, que nesse momento de retomada mostraram-se absolutamente importantes colaboradores, né? Em determinados momentos nós tivemos divergências de entendimento, mas uma coisa sempre me ficou muito clara, que todos queríamos a mesma coisa, que era o retorno seguro com qualidade, né? Então, tanto os pais quanto os professores foram peças chave para esse retorno, né? Mostraram-se absolutos colaboradores, não só com o processo de retomada, mas também com o processo de fiscalização dessa retomada, auxiliando sobremaneira as ações do Ministério Público. O deputado Cirone apontou uma questão afeta a educação inclusiva. Eu preciso destacar que também foi dita na nossa última reunião do GAEP, deputado. Foi apresentada uma outra palestra que nos mostrou que boa parte dos problemas da educação exclusiva não estão nas questões educacionais, mas estão nas questões à saúde.
Foi feito um diagnóstico que 90% dos alunos que precisam da educação inclusiva, identificados como merecedores de um processo diferenciado de aprendizagem, o problema deles está antes, está na saúde. Essas crianças não conseguem um laudo, porque o professor consegue identificar que aquela criança precisa de um atendimento especializado, mas ela não consegue receber dos órgãos de saúde um laudo para saber qual é o problema, qual é o diagnóstico e o grau, né? Por exemplo, autismo, por exemplo, tem vários graus. Quem vai dizer isso é o médico, não é o professor. Então, esse encaminhamento, esse fluxo entre saúde, assistência social e educação, o Ministério Público instaurou um procedimento justamente provocado pelo GAEP, provocado por uma palestra, né, que o deputado Cirone trouxe para o GAEP. Então, a partir dessa provocação, espera um pouquinho, se nós temos um problema na saúde antes da educação, vamos colocar esses órgãos para falar entre si, tal qual o GAEP nos mostrou que a articulação entre as instituições de controle é o melhor caminho para obtermos bons resultados. Por que não providenciar isso dentro dos próprios órgãos do Executivo, Ministério Público, Assembleia? Então, discutir a educação nunca foi tão necessário. Buscarmos um ponto comum hoje é vital, e audiências como essa são absolutamente relevantes para que a gente consiga, se não levar a educação para um patamar ideal, que eu acho, né, pouco provável, mas pelo menos naquele patamar que garante de maneira minimamente digna aos nossos clientes, que são as crianças, que são os nossos administradores do futuro, né? Nós precisamos melhorar essas questões, todas as questões afetas à educação.